uma carreira que vai de estagiário até gerente, ela não acontece da noite para o dia, mas ela pode e deve ser bem direcionada e trabalhada para a pessoa conseguir ter sucesso nessa trajetória. Nós vamos falar sobre isso aqui hoje, nós vamos falar de mercado de HF com a pessoa que entende muito disso. Tatiele, que bom que você está aqui hoje. Obrigada por ter vindo. Feliz demais de participar aí desse projeto seu que eu venho acompanhando desde o início. E assim, só agradecer pela oportunidade mesmo. Que bom, que bom. Obrigada. De ouvinte a participante do Agroevento, da entrevistada. Vamos falar então hoje sobre todos esses assuntos aqui. Fica ligado, clica aqui para se inscrever no canal, para mandar para mais pessoas conhecerem também. Estou nas redes sociais aqui, Miriam Xavier ou xavier.agro. Vou deixar as redes sociais da Tatiele para vocês conhecerem depois também. Fica ligado aqui até o final que tem muito conteúdo bom para a gente falar aqui hoje. Tatiele, eu conheço, a gente estava fazendo as contas, você fez a conta, deu 11 anos, 11 né? anos, 11 anos, exato. Uma vida inteira praticamente, né, Tatiele? Nós somos muito novas, praticamente uma vida inteira. Desses 11 anos, acompanhei a Tatiele bem no comecinho de carreira dela, né, de estagiária, de fato, que era, depois foi desenvolvendo, foi crescendo. A gente trabalhou na mesma empresa, ou mesmo grupo de empresa, né, na época. Moramos na mesma cidade, moramos juntas por um tempo, por um período, né? E a Tatiele fez mentoria depois com a gente, já tem anos que a gente acompanha bastante assim do crescimento e desenvolvimento uma da outra. Então hoje a gente vai trazer aqui um conteúdo para as pessoas de muito valor, tenho certeza, para quem quer também, sabe, se inspirar de comecei a minha carreira, será que amanhã eu já posso mudar de estagiário ou de trainee para RTV? Como é que eu chego lá? Depois como é que eu chego a gerente, né? Eu acho que é importante mostrar esses passos de crescimento, mas se apresenta aqui para o pessoal antes de tudo, Tatiele. Então, a gente, 11 anos é uma vida, né, Miriam? Com certeza. Então, assim, mas é uma trajetória boa, né? Hoje, eu sou Tatiele, né? Tô aí há 11 anos no mercado, mais focado HF, realmente. Foi minha atuação desde o início. Eu entrei como estagiária em um setor de HF, né? Trabalhando mesmo direto na produção. Uhum. Então, assim, dali despertou também o interesse em continuar. E fiz, né, na minha primeira formação técnica agrícola. Depois, na necessidade de um curso, né, superior, eu procurei fazer uma gestão. Eu já estava trabalhando, porque foi muito rápido o processo do início, então não tinha nem possibilidade de fazer presencial, então eu tinha que buscar algum recurso e aí teve a oportunidade de fazer online. Fiz gestão ambiental e agora estou finalizando a agronomia. Então, assim, em busca aí da melhoria sempre, porque o técnico agrícola me agregou, me deu o pontapé inicial, mas a gente sabe sempre que tem que evoluir um pouquinho a mais. Mas hoje é isso, passei por várias etapas desde do estágio mesmo até desenvolvimento de mercado em pesquisa e desenvolvimento, né? Trabalhei bastante com a parte técnica, a minha carreira inicial foi toda na parte técnica e depois desenvolvi a parte comercial que me trouxe até agora na gestão comercial de fato. Sim, então inclusive pela sua história já dá para mostrar que é possível que uma pessoa saia de pesquisa e desenvolvimento, né, desenvolvimento de mercado, etc. Então, ou seja, da parte sempre muito técnica para o comercial e já saia dando certo ali, funcionando, né? Eu recebo muita pergunta disso até, às vezes, a pessoa que fica um pouco mais de tempo na graduação e aí faz mestrado, e aí se aprofunda muito na parte técnica, ou tá vindo, de fato, da parte técnica e quer entrar no comercial. Como que foi para você essa mudança, assim, sabe? Desafios principais, bem diferente, né? Bem diferente, a mudança é radical, só que assim, eu acredito, Miriam, muito na questão da pessoa, do desenvolvimento da pessoa em querer estar em constante evolução. Sim. Porque no meu caso, eu me vi dessa maneira que foi a parte técnica, mas muito atrelada ao comercial, porque eu tinha que fazer todo um suporte à equipe comercial. Uhum. Então, assim, a minha parte técnica, ela tinha que gerar venda. E a partir desse momento que ela tinha que gerar venda, eu também fui trabalhando no meu pessoal, né, ali, a minha atuação comercial. Como que eu ia vender uma técnica, né, e explicar de um produto ou algo do tipo de maneira técnica, mas que o produtor, né, ou o cliente ali acreditasse nisso
e se interessasse em adquirir, que é a venda. Então, assim, eu passava isso para o comercial, mas junto com o comercial, a gente executava a venda. Então, assim, para mim, é desafiador, mas ao mesmo tempo eu não vejo... Foi um pouco natural, porque eu estava sempre atrelada ao comercial. Mas você sabe que pouca gente tem essa visão, né? Eu faço muito treinamento com equipes técnicas e aí o pessoal acha que é muito diferente. Não. Né? Que eu tenho que aprender o comercial. Na verdade, no dia a dia, quem está na parte técnica já faz algumas ações comerciais, mas a pessoa não sabe, ou a pessoa ela é tão focada só no conhecimento técnico querendo, não tem jeito, é um diferencial seu, esse olhar já de muito tempo, de já saber, isso aqui já é venda, isso aqui já é relacionamento com o cliente, eu preciso vender essa ideia desse material que eu tô dizendo para ele usar, né? Exatamente, eu vejo isso hoje. A pessoa que está na parte técnica, às vezes quer evoluir para o comercial ali, se ela pensar e idealizar dessa maneira que a parte técnica que ela está fazendo é uma venda, porque ela está vendendo, tanto pode ser para a equipe dela, ou pode ser para o produtor ou o cliente. Hoje eu trabalho na distribuição e é totalmente diferente. Então, assim, eu já tenho que vender a ideia para o produtor e para a revenda, né? Para a redistribuição que eu atendo. Então, assim, é mais ou menos nesse intuito aí. É adquirir e querer essa mudança, né? Querer essa evolução ali pro comercial. Mas é super possível e dá para fazer bem feito, né? Dá tanto que você conseguiu fazer e sair já vendendo bastante, tendo bastante resultado. E a carreira de RTV mesmo, né? Que você ficou quanto tempo com a RTV? Eu fiquei 5 anos com a parte técnica, mesmo de pesquisa e desenvolvimento, mas inserida junto ao comercial. E depois fiz 5 para 6 anos, né? 5 anos e meio, agora como RTV. Aí já foi diretamente na parte comercial. Fiz um períodozinho ali que eu entrei na segunda empresa com o comercial, mas dando suporte técnico ainda. E aí logo depois já viu que dava para evoluir um pouco e eu fui assumir como representante. Então fiquei pouco tempo, eu acredito que 1 ano e meio, 2. Eu concordo muito com você e assim, a gente orienta isso demais dentro dos nossos programas de mentoria, porque as pessoas têm mania de separar em caixas e de dizer que esse perfil dessa pessoa é só para o comercial, esse perfil dessa outra é só para a área técnica, né? E na verdade a gente precisa de um conjunto nas duas partes. Quem está na área técnica tem que ser um pouco vendedor, quem é comercial tem que ser técnico, tem que entender de produto, né? E essa bagagem, acredito que tenha te ajudado muito para ser RTV, de tudo que você tem de conhecimento técnico para trás, né? Com toda certeza. Eu vejo que, assim, uma dos gargalos da minha evolução no comercial, que era um receio até meu, eu falei, nossa, vai ser uma mudança drástica, né? De sair totalmente técnico para ir para o comercial. Um dos gargalos foi esse. Eu usar da minha expertise na parte técnica para eu conseguir vender. Então, assim, eu convencia muito mais, vamos falar assim, né? Eu convencia do convencer da venda, né? Com os argumentos técnicos, do que às vezes se eu já chegar só com o comercial. Eu não iria conseguir, talvez, executar a venda. Agora, como eu ia com a parte técnica, a venda ficava mais natural. Aí eu já alinhava mais as ideias e o produtor, né? O meu cliente também comprava mais essa ideia, porque eu estava levando um diferencial. Porque hoje eu vejo que isso é um diferencial. Se você faz uma venda técnica, você está sendo diferente lá com o cliente. Com certeza, com certeza. Gente para oferecer produto tem muito para todo lado, né? Agora, a pessoa que realmente está interessada em contribuir, em fazer uma diferença ali na propriedade e oferecer aquilo que o produtor de fato precisa, ela vai conseguir mais, eu falo, mais longevidade, né? Nesse relacionamento, ela fica mais tempo vendendo ali nesse cliente, né? E o mercado de HF é muito nisso, né? Vamos falar um pouco de mercado até. Eu quero voltar ainda na trajetória aqui pra gente chegar do RTV para gerente, tá? Nós não vamos parar aqui não. Mas eu vou aproveitar e falar de mercado aqui. O que você enxerga de particularidade, assim, visto que você tem a experiência toda de HF aí, como que é o mercado hoje? O que tem de oportunidade? O HF, assim, de maneira geral, é um mercado, Miriam, bem diversificado. É um mercado, além de diversificado em termos de cultura, é diversificado também em termos de perfil por regiões. Então, assim, hoje, como eu atuo em várias regiões, eu fazia uma região comercialmente e hoje eu atuo na gestão em várias regiões que tem os RTVs para atender. Então, assim, a gente tem diferentes perfis. Hoje, dentro de Minas Gerais, aí,
de uma ponta na outra é totalmente diferente o perfil de produtor. E para mim, hoje, o grande diferencial que eu vejo do profissional que está inserido nesse mercado, e hoje no setor de HF está ficando cada dia mais escasso, né? Eu vejo que hoje está ficando cada dia mais escasso. Esse profissional inserido realmente no HF, querendo fazer a diferença no HF, é a questão de levar o diferencial para o produtor. Então, assim, é levar essa venda assistida, né? Que é a venda técnica, a venda bem posicionada e que agregue realmente para o negócio do produtor. Porque tanto isso na linha nutricional, quanto com sementes, né? Igual a gente tem semente de hortaliças, né? No mercado aí, tem a parte nutricional, fertilizantes. Se você não fizer esse atendimento diferenciado hoje para o produtor de HF, para ele entender que você realmente está levando um diferencial que às vezes é uma genética, às vezes é uma tecnologia de um produto, né? Às vezes é agregando no manejo dele. Se você não faz, realmente você vai ser mais um que está ofertando um produto. Com certeza. E aí, hoje o diferencial para mim é esse, é onde você vai ter sucesso lá. Mas então, vamos pensar assim, ó, o que está faltando hoje para o pessoal que está no mercado? Porque, né, em todo lugar eu escuto, Miriam, precisamos contratar mais e está difícil contratar e está difícil achar a turma. Quando você traz que as pessoas precisam fazer uma venda mais técnica, que isso é um diferencial, por que elas não fazem a venda mais técnica? Você acha que, assim, percebe, né, que você está o tempo todo aí rodando o mercado. Tem a sua equipe, tem as equipes das revendas que você conhece e até as que você não atua. Sim. Tá faltando conhecimento técnico das pessoas mesmo, tá faltando interesse para aprender, tá faltando alguma postura do gerente de estar mais perto, tá faltando o quê para essas pessoas? Por que elas não conseguem fazer? Ou elas não estão afim realmente de fazer uma venda mais técnica, é mais do interesse da pessoa, do jeito que ela quer vender, ela tá com pressa, sei lá. O que você enxerga de razões, sabe? São N fatores, né? Mas para resumir, Miriam, eu acho que hoje, dedicação, proatividade. Começa daí. Dedicação e proatividade. Você assumiu qualquer que seja a função dentro do setor de HF, você vai ter que ter proatividade, vai ter que ter dedicação. Porque são culturas... mas é ciclo rápido, Tatiele. HF é ciclo rápido. Não, exige mais dedicação. Por quê? Por ser um ciclo rápido, você tem que acompanhar muito mais. Então, você tem que estar muito presente. E aí, é nessa presença que você vai fazer a diferença. E aí, eu vejo isso. Proatividade e dedicação, interesse em evoluir, principalmente pensando na parte técnica, porque o comercial você vai treinando ele ali e executa. Agora, a parte técnica, se você for fazer uma venda sem o conhecimento técnico, então buscar esse conhecimento, seja ele através do fornecedor, seja ele através da própria revenda que você atua, seja ele sozinho, então senta e estuda. Eu tô atendendo tal cultura, então você tem que conhecer daquela cultura, você tem que chegar no produtor e conversar com ele, agregando para ele. Se for chegar e perguntar tudo para ele, não adianta. Se você não levar um diferencial, puder fazer uma recomendação, né, técnica ali para ele, que vai agregar, falar, não, agora eu mudei a realidade dele aqui. Ele vai produzir mais, ou ele pelo menos vai ter uma visão diferente. Para mim, tá aí. É buscar o conhecimento, a proatividade de querer fazer e realmente dedicação no campo. Eu vejo muito isso que você falou de proatividade, não só no mercado de HF, tá? Um pouco geral isso, mas eu vejo muitas pessoas assim que estão mais sofrendo venda, né? Estão tirando pedido ali, um monte de tirador de pedido, do que a pessoa que ela está de fato indo atrás da venda, que ela liga para o cliente, que ela retoma um cliente que não compra já há um tempo, ou que esse ano não comprou, né? Acho que as regiões todas, talvez, que você atue e tenha muito disso, né? No mercado do pessoal muito parado. E em relação a perfil de produtor. Perfil de produtor, em Minas a gente, né, fala de, é quase um país, que tem tanta coisa diferente aqui dentro, mas o que é diferente quando você atende um produtor pequeno ali de um produtor grande? Na forma de interagir, na forma de vender, como é que o processo de venda, como é que é? Minas a gente tem eu falo que é uma alegria, né, que a gente tem, porque querendo ou não, você tem mais oportunidades também, né? Então, assim, se você pensar num estado que tem tanta diversidade e tem tanta diferença até de perfil, você acaba tendo mais oportunidade.
Hoje, para mim, assim, o que eu vejo no dia a dia, no campo, né? A diferença que eu vejo se o profissional estiver preparado, Miriam, se ele estiver empenhado em fazer isso que a gente acabou de falar, né? Dessa dedicação, dessa produtividade e tudo, ele vai conseguir fazer esse trabalho bem feito, que é o quê? Separar o atendimento, né? Eu acho que ele tem que ser bem feito no pequeno e tem que ser bem feito no grande. A diferença é o que você falou, do perfil do pequeno pro grande produtor. Porque o pequeno produtor, às vezes você vai ajudar ele realmente em pequenas coisas, mas que para ele ali, por ser um perfil mais, vamos falar assim, menos técnico, porque o grande tem mais acesso, então ele é mais assediado, ele tem realmente um acesso à informação muito maior. E hoje eu vejo que a abertura do pequeno para o profissional é muito maior do que do grande, porque o grande está assediado. Todo dia tem um vendedor lá, né? Tem ou uma pessoa, um AT ou um vendedor, alguém levando uma informação para ele. Tem a própria equipe dele, porque ele muitas vezes ele tem um agrônomo lá dentro da propriedade. Muitas das vezes ele tem um profissional lá para ajudar ele realmente. Às vezes tem consultor, a grande maioria. Então, se ele vai ter um consultor lá, você tem que ir com a bagagem muito maior nesse cliente. Então, você já tem que ir mais preparado. E a abertura dele para o profissional é menor. Agora, quando você pega os pequenos, médios produtores, que é a grande maioria do HF hoje nosso, que é assim, pensando em Minas, né? Pensando nos outros estados tem diferença. Mas pensando no mercado de Minas, você vai ter que diferenciar nessa questão. Você tem que ter bagagem técnica para os dois, porém, o pequeno e médio produtor, você consegue fazer um trabalho bem feito, né? Levando, vamos falar assim, o básico. O arroz com feijão ali que a gente sempre fala e tudo, né? Levando o básico, você vai conseguir fazer um trabalho bem feito e ele vai te dar muita abertura. O grande não, o grande você já tem que se preparar mais, você tem que ir já imaginando que você vai enfrentar, né, o consultor dele, que você vai enfrentar às vezes o profissional dele lá, o agrônomo dele e a sua bagagem técnica. Então vai ser um desafio um pouco maior. Porém, você vai acertar grandes vendas, né? Pensando no comercial, aí, você vai acertar grandes vendas. E por isso que eu acho que às vezes as pessoas focam tanto só nos mesmos e só nos grandes, porque acham que é ali que tem a resposta. Só que não pensa, né, que tem que diversificar a carteira, não pensa que tem que ter, principalmente a gente falando de HF, você tem que ter produtores pequenos, médios, grandes juntos. Você contar só com os grandes e perder grandes vendas, você perde muita oportunidade. Você perde sua carteira, né? Praticamente, né? Então, hoje eu voto vamos falar assim, eu voto no atendimento de mercado pequeno, médios, grandes, porém foco pequeno e médios. Porque eu acredito nesse resultado. Você tem uma diversidade maior de carteira, você tem uma atuação no médio que consegue gerar uma venda boa e você tem a garantia de vendas por um período mais longo. Então, assim, isso é bem interessante. O grande, você tem que atender. Com toda certeza você tem que atender ele, você tem que estar presente nele. Mas você não pode focar só nele. Aí vem a gestão da carteira, que é um desafio tanto. Baita desafio. Muito cliente na carteira, né? Às vezes a gente vai falar com o pessoal que trabalha com cereais, e aí tem gente que atende 5 produtores, que são grupos grandes, fazendas grandes, ou que tem 10 pessoas na carteira, sei lá, que tem carteiras muito enxutas. A gente vai falar de HF, a gente tá falando de quantas, Tatiele? Uma carteira pequenininha aí, não tá falando dos 250, 300, 500 clientes, dependendo, né? Uma carteira igual, pensando numa distribuição, né? Então, a nível Minas, né? A nível estado todo e tudo, assim, você vê que você tem um número muito grande e você tem que fazer esse trabalho muito bem feito, que é da gestão. Porque você tem que ter manutenção de todos, não adianta, ter um cliente que você vende pouquinho nele, mas você tem que estar ele ali, porque antes pingado que secar, né? É um termo que a gente usa aí, brincando sempre, mas antes pingado que secar. Eu prefiro uma carteira bem maior, só que a pessoa que entra no HF, nunca foi do HF e entra no HF, pega uma carteira dessa, se ela não tiver a dedicação que eu citei lá atrás, ela vai passar aperto. É verdade. Vai passar aperto porque o diferencial da pessoa vai ser nessa gestão da carteira aí. Gestão da carteira, gestão do tempo, Gestão do tempo, porque você tem que ter muito mais dedicação. Imagina você fazer essa gestão de tempo sua aí para atender uma carteira tão grande. E diferentes regiões, né? Porque, às vezes, no nosso caso, né, na distribuição, você tem um RTV que atende várias, né? Então, eu fiz um período de RTV que eu atendia 3 regiões diferentes, que pensando no estado, era uma divisão do estado ali que
realmente tinha 3 regiões totalmente diferentes. E você tem que fazer essa gestão e estar presente nas 3 e fazendo bem feito nas 3. Sim. Diferentes de distância, diferente até de perfil também, né? Perfil também totalmente diferente. Aí você muda a cultura, você muda o perfil do produtor que você está atendendo, você tem que fazer essa leitura do produtor que você está atendendo também, ou da revenda, né, que você estiver atendendo. É desafiador, né? Desafiador. O HF não é pra qualquer um, não. Não, eu digo que não é para amadores. A gente costuma falar que quem trabalha no HF e tem resultado no HF, os outros mercados depois a pessoa faz mais fácil, vamos dizer. Claro, tem particularidades de cada um, mas assim, nesse sentido, né, de você conseguir se organizar para atender tantos clientes assim e entender de tantas culturas, que às vezes você vai depois para café. Gente, é só café, eu preciso só entender de uma cultura, eu preciso só atender, né, dependendo da região, que são poucos produtores. É muito diferente. Eu brinco que quem atende HF atende realmente qualquer um mercado, qualquer outra cultura, qualquer outro segmento. Eu já tive um pouco nos cereais, né? Atuei bem pouquinho, porque a revenda trabalhava e tudo. Ainda a gente tem até uma presença e um entendimento, que às vezes tem um produtor de HF, mas que também tá nos cereais ali, né? Ele tem uma área dele de cereais. Mas assim, a dinâmica que é o HF, o atendimento, a variedade de cultura, né? O tanto que você tem que conhecer, você pega um portfólio de semente, são mais de 100 produtos. Então você tem que conhecer tecnicamente todos esses produtos do portfólio, porque você vai vender todos. Então é difícil um portfólio de semente ali que você não venda. Às vezes alguns mais do que outros, mas você vai vender o portfólio praticamente inteiro. Mas vê que isso aí eu acho que é uma grande dificuldade das pessoas que trabalham, por exemplo, com semente. Porque se a gente pegar semente de HF, Tatiele, a gente está falando de tanto material, e aí as pessoas fazem o quê? Elas trabalham só com os mesmos, com poucos, os mesmos, os que o produtor já pede e pronto. Sim. E aí a pessoa fica restrita, ela demora a ter resultado, ela não consegue, né, continuar vendendo tanto tempo. Chega um outro concorrente que entende um pouco mais e toma o lugar dela. Toma o lugar e assim, a pessoa às vezes ela desmotiva, né? Ela acha que, não vou conseguir, né? Não vou desenvolver e tudo. Mas é possível fazer, né? Você tem que realmente gostar da cultura, gostar do segmento ali, pra você fazer. Eu acho que hoje o HF, pra mim, que sempre fui uma pessoa de querer essa mudança, de querer essa evolução, o melhor segmento seria o HF mesmo. Porque você não para, você sempre é constante evolução. A hora que você pensa que você está desenvolvendo, pensando em semente, que você comentou, de material, que você está começando a desenvolver um material, você tem mais 3 para você testar. Você fala, esse aqui começou a engatilhar ali, tá indo. Você tá com mais 3 para você fazer ao mesmo tempo. Então, você tá vendendo, você tá crescendo no mercado e você tem mais 3 aqui novo para desenvolver e assim por diante. Então, assim, é bem, bem legal, assim, de trabalhar e acho que é motivador para quem tá inserido. Porque você tá em evolução o tempo inteiro. E aí tem que ter o que nós falamos lá atrás, o ponto principal do desenvolvimento. O comercial não pode só falar só ele. Porque na maioria das vezes a pessoa que faz o comercial, ela também tem que fazer o desenvolvimento. E ela tem que fazer esse desenvolvimento bem feito, porque é desse desenvolvimento que vai sair a venda dela daqui a 1 ano. Porque semente é assim. A gente estava conversando aqui antes até de gravar, eu acho, né, disso, né, desse tempo que leva, por mais que o HF... Conta aqui, você estava falando de... o HF ele tem períodos muito curtos, né? Então, de plantio até colheita para muitas culturas. Mas o tempo de trabalho para você desenvolver, realmente, ele não é de um mês para outro, não é com 3 meses, 4 meses que você consegue... Não mesmo. Então, assim, o material aí, vou pensar a cultura que todo mundo conhece, né? Pensando no tomate. Às vezes, para você emplacar um material de tomate realmente numa região, e aí eu vou citar por região, porque agora também tem essa divisão. Antes era global, né? O mesmo material e ele ia bem em todos os lugares, agora não. É por região, você tem que validar aquele material na região e vai demorar em torno aí de 2, 3 anos para você emplacar o material. E antes desses 2, 3 anos, você já tem que ter feito o desenvolvimento dele, que é a amostrinha, um pouquinho em cada produtor, em diferente perfil de produtor, para você validar realmente se esse material vai encaixar ou não, se o produtor vai dar o ok nele, né? Agregou o produtor, está produzindo mais, está entregando mais resistência, o pacote genético é ok, aí você evolui o material. E a partir daí você vai para a etapa do comercial junto com o desenvolvimento. Então temos mais tranquilamente aí 2, 3 anos para emplacar.
Então, é muita paciência, muita dedicação e compromisso. Tem que ter a danada persistência que você falou, e ela tem que estar sempre. Ela tem que estar sempre. E o quanto que você acha que agrega quando a pessoa começa a estudar mais o processo de vendas, porque por mais que você tinha uma habilidade nata ali já, né, de você estar não só habilidade, né, visão primeiro, né, você estava na área técnica e foi para o comercial, e já sabendo que lá antes você já estava fazendo venda e tudo, mas você também tinha uma habilidade para conversar com as pessoas, uma desenvoltura, tudo. Mas quanto que conhecer mais sobre o processo de vendas, no que a gente veio estudando, né, e a gente veio falando dentro das mentorias e tudo, quanto que isso agrega junto com o conhecimento técnico? O que você acha? Eu acho que assim, vou falar por mim, né, meu exemplo, porque quando eu comecei a carreira, eu não imaginava que uma mentoria, um curso, né, um extra, iria me ajudar tanto. Então, assim, eu falo por mim. Hoje, eu entrego, assim, 100% do meu desenvolvimento, perfil meu, ok, né, tá contribuindo aí, vamos falar, mas os outros, pelo menos 50% da desenvoltura e do crescimento do profissional, tá nesse investimento. E é um investimento que não adianta você esperar alguém fazer ele por você. Porque você é prova disso, né, Miriam? Que eu sempre fui uma pessoa que corria atrás. Então, assim, sempre que tinha alguma coisa nova, não, Miriam, eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu não esperava alguém falar, Tatiele, eu acho que você tem que fazer. A empresa vai pagar pra você. Alguém vai te bonificar com isso? Não, eu não esperava. Eu sempre busquei isso porque eu sabia que tinha esse complemento. Eu tinha a parte do estudo, era meu, lógico, era do meu compromisso, o conhecimento através da empresa que eu estava, então se a bagagem técnica a empresa me passava, ok, isso estava dentro, né, da minha desenvoltura ali, mas o extra, esse entendimento que é igual você está falando, essa visão do mercado, da questão de venda, da questão da organização, da gestão do tempo, gestão de uma carteira, né, entender como um todo assim, a parte comercial, foi através de mentoria, curso, presencial, online, né, Miriam? Então, assim, já fez tudo todos, você imaginar, nossa, aqui, né? O presencial que a gente fez algumas aqui no passado, só para gestores. Só para gestores. Eu não estava ainda. Não foi? Você estava conversando dentro da empresa e começando a falar a respeito de assumir um cargo de gestão e você já veio para o evento presencial. Exatamente. Então, assim, era uma coisa que, como a gente trabalha nesse sistema de assumir uma região, então você tem que entender que você tá com, vamos falar assim, com a responsabilidade daquilo ali. Então, você tem que fazer essa gestão. Sim. Quando eu comecei a fazer os seus cursos, internamente já tinha uma evolução para assumir, né, a parte da gestão, mas não estava definido. Mas eu pensei, eu tenho que dar um passo à frente. E é aí que entra a mentoria e o curso, que é esse passo à frente mesmo. É uma coisa que eu deixo assim de aprendizado para todo mundo. É um conselho que eu dou. Não espere. Esteja um passo à frente, porque hora que a oportunidade chegar, você já está preparado. Que demais. E quanta gente deixa para depois, né, Tatiele? Espera porque acha que a empresa que tem que investir, ou até porque acha que, não, mas eu ainda não estou lá naquela posição, eu ainda não vou. E é muito o perfil do pessoal que vem para a mentoria, assim. A gente teve um ciclo muito forte de mentoria de vendas ano passado, a gente veio, né, mexendo muito na estrutura e agora a gente pegou muito a veia, assim, de um formato que, cara, dá muito resultado para todo mundo que vem, a não ser que a pessoa não se comprometa, claro, né? Porque aí não dá pra gente fazer essa parte por ela. Mas o pessoal que vem muito comprometido. E aí sai muita gente da mentoria de vendas e vai para de gestão, né? Algumas pessoas estão indo já agora, mas com esse olhar. Algumas já realmente assumiram o cargo de gestão e dentro da mentoria mesmo, a gente traçou PDI já mostrando como que chegava lá e a pessoa já evoluiu ali dentro da mentoria de vendas e já chegou no cargo de gestão. Ou ela ainda não está na gestão, mas ela está já olhando, quase chegando, ela já vai lá na frente e busca. Senão, cara, não adianta. Você vai esperar as coisas acontecerem para depois você começar a se preparar. Sim. Já perdeu tempo. Eu considero que, assim, isso aí foi o divisor de águas. Seria o divisor de águas para o meu crescimento. Porque hoje, se você pensar em 11 anos de carreira, vamos falar profissional, é um tempo razoável. Mas pensando no mercado que eu estava, que é o HF, eu conheço pessoas, né, profissionais que estão há 11, 15, 18 na mesma função. Às vezes a pessoa optou, ela quer ficar ali e tudo, mas eu atribuo realmente esse futurismo, né, que é eu tô aqui, eu tava lá no desenvolvimento, mas eu já via
o RTV do meu lado. Então eu falo, ai gente, por que eu não posso, né? Não posso buscar alguma coisa a mais para mim aqui, uma evolução. Seja ela só profissional, às vezes financeira, eu vejo muito isso, porque o comercial vamos falar assim, financeiramente, agrega mais. Então a venda remunera. Exatamente, então ele vai te remunerar mais. Às vezes tem gente que não, eu prefiro ficar no técnico, às vezes vou ganhar um pouco menos, mas você tem essa visão também. E de crescimento profissional. Eu optei em participar, vamos falar assim, de todas as etapas. Para mim foi muito bom. Eu achei que fez um diferencial e me deixa uma profissional também mais completa. Hoje eu posso falar com a pessoa da parte técnica e eu posso falar com a pessoa do comercial e agora já tem uma pequena experiência, né? Vamos falar assim, que não é tão pequena assim pensando no mercado que a gente atua, né? Tô fechando agora 1 ano na gestão de fato, né? Acompanhando uma equipe e tudo. Porém, eu já posso conversar de gestão com pessoas que estão no cargo de gestão. E daqui para frente vai evoluindo cada vez mais. Com certeza, com certeza. Olhando para esse cargo de gestão, é bom que a gente voltou lá na conversa aí, ó, tá vendo? Como que foi de RTV para gestão, assim, essa mudança sua? Primeiro, assim, em vários sentidos, assim, eu quero que você mostre um pouco, assim, de por que você quis fazer essa mudança, o que brilhou seus olhos para assumir o cargo de gestão? Como que foi isso? Você falou que já teve um preparo lá de trás com as mentorias, com o curso que você fez, inclusive, com a gente aqui, mas como mais você se preparou? Se teve mais alguma outra coisa que você fez? Ou como que você comunicou isso dentro da empresa? Como é que foi, sabe mesmo, essa jornada de RTV para gestora? A transição, assim, foi realmente o interesse particular meu, né? De evolução profissional, porque eu estava já há 5 anos como RTV, conhecia muito bem a minha região, tinha uma atuação bacana, estava entregando resultado, né? Eu via isso, a empresa também percebia isso, e assim, existiu uma demanda da empresa, porque teve mudanças internas para que isso acontecesse também, mas a demanda minha de evoluir e conseguir adquirir mais conhecimento e principalmente lidar com pessoas. Porque eu já lidava muito com pessoas, mas não na gestão em si. Eu fazia gestão da minha região. A minha gestão e gestão dos meus clientes, né? Que eu estava presente ali. Que tudo, é uma parte de liderança, com certeza. É uma parte da liderança também, que você tem que ter essa desenvoltura ali, porque cada perfil de cliente é diferente, né? Mas, assim, foi desafio. A palavra para mim é essa. Eu precisava de um desafio a mais. Eu falava, não, agora eu preciso de um a mais aqui. Deixa eu ver onde é que eu posso, né? Já domino muito o que eu faço, já tá bom aqui, deixa eu subir mais, né? É aquela questão de não querer ficar acomodada. Sim. Eu me sentia acomodada. Tô bem, tô faturando, tô entregando número, e ali talvez eu ficaria mais anos e anos e anos, se eu não tivesse esse pontapé do desafio da gestão. E agora abracei a causa, é desafiador realmente, sinto na pele, né, como diz o outro, realmente vamos falar assim, evolução profissional, pessoal, de muita paciência, envolve muita coisa, né, Miriam? Mas assim, para mim foi isso, eu precisava sair da zona de conforto ali do RTV, de fazer minha parte, meu arroz com feijão que eu estava fazendo ele muito bem, porém eu precisava de um a mais. Ótimo. Isso. Que bom. Tatiele, de tudo isso que você falou, e assim, dava pra gente ficar aqui mais acho que umas 3 horas se a gente for entrar em cada detalhe, para falar do mercado, para falar de cada cargo que você teve, da sua visão hoje, né, dentro do que você está fazendo, mas assim, de tudo isso, assim, para mim fica muito forte, né, essa postura sua diante da vida, não só da sua carreira, né, sair mais de protagonismo, de assumir as rédeas, que eu gosto de falar, né, de, cara, pega a rédea e faz girar para onde você quer, para qual direção que você quer, né? É muito forte isso em você. O que você deixa de conselho para todo mundo que está aqui? Tem tanto RTVs, tem ATs, tem gente de todos os cargos aqui, tem muita gente de gestão, tem muito dono de revenda que está aqui com a gente sempre no Agrovendas e que trabalha em multinacional. O que você deixa de recado para aquela pessoa que ela quer evoluir na carreira dela? Resumindo, assim, eu tô pensando numa palavra aqui que daria para pode ser um conjunto, para resumir realmente essa parte aí de assumir as rédeas, sabe? Eu acho que
seria essa parte do sair da zona de conforto, sabe? O tempo inteiro. Se sentir incomodado com algo. E esse algo é, às vezes, não tô tão bem tecnicamente. Nossa, eu preciso evoluir aqui. Ah, meu comercial. Será que eu tô atendendo meu cliente como eu precisava atender, comercialmente falando? Será que eu tô realmente fazendo diferença lá naquele cliente? Então, assim, sempre se questionar nesse sentido, que eu acho que é isso que nos move, é isso que faz o profissional evoluir. E eu sempre me coloquei nessa postura de estou incomodada com isso aqui. Eu tô bem, eu me avaliava bem, mas eu estou incomodada porque eu preciso melhorar. É constante evolução. Seja ela buscando técnica, conhecimento técnico, seja ela buscando as próprias conhecimentos externos, que aí é mentoria, que aí curso, né? Curso mesmo online, que seja mentoria profissional, network, conhecer pessoas, conversar com mais gente, né, Miriam? Então, assim, isso para mim faz muita diferença, porque hoje eu saio no mercado e eu tenho muita gente conhecida. Então, e às vezes essas pessoas não conheci na empresa que eu trabalho, eu conheci numa mentoria, eu conheci porque eu conversei de um podcast seu que eu ouvi ou de outra pessoa que eu ouvi, né? E aí isso fez diferença, mas seria essa busca pela evolução e para dar um passo a mais. Então, assim, agora eu estou na gestão, sei do trabalho que eu tenho que desenvolver dentro da gestão, sei o quanto eu tenho que evoluir dentro da gestão, mas ao mesmo tempo, eu já tenho que estar pensando aonde eu vou chegar lá na frente. Porque aposentar não tem chance. Aposentar não existe. Tá muito nova, para de pensar nisso. Não dá nem pra pensar. Não dá nem pra pensar na aposentadoria. E a gente que gosta muito do que a gente faz, assim, acaba que eu falo que a gente, no fundo, por mais que a gente em algum momento vai querer desacelerar, sim, mas eu acho que ainda vai ter uma ponta lá de trabalho, de fazer algo, né? Sempre. É muito, e acho muito, muito válido isso que você falou, sabe, Tatiele, de se colocar em uma posição de desconforto, ou seja, de buscar o diferente, porque às vezes as pessoas estão buscando o contrário, estão querendo só conforto, só acomodar, e aí isso não vai levar a pessoa a evoluir, concordo plenamente. E até quando você fala de se desafiar mais e de não estar satisfeito, porque às vezes as pessoas elas fazem o contrário, e esse oposto é muito ruim, muito prejudicial até para a saúde física e saúde mental, que é o se cobrar demais. Então a pessoa se cobra porque ela não está dando conta de fazer, mas ela não move para mudar. E você falou totalmente o oposto disso, que é você se sente desconfortável porque você percebe que você pode melhorar. E aí você faz o quê? Você melhora. Você busca ajuda, você faz alguma coisa, né? Dá o passo à frente. Então hoje mesmo nós conversamos disso, né? Então assim, Miriam, já fiz todas as mentorias que tinha jeito. Agora eu quero mais essa. Nós criamos mais uma diferente, não tem jeito. Se depender do que a gente tá montando aqui pra frente, você vai querer fazer mais um monte de coisa. Exatamente. Então, assim, eu quero mais essa porque eu acho que ela vai abrir mais ainda o leque na minha cabeça, do meu trabalho e para buscar mais coisas ainda. E é o que eu fico, assim, de conselho, né, para todos os profissionais, porque eu já tive lá no estágio, né, eu tive lá. E hoje eu considero uma carreira, né, sólida, bacana, que agregou muito para mim, para onde eu rodei também, né, para os clientes que eu atendi. Eu tenho certeza que a minha busca de evolução fez diferença nos clientes que eu atendi. Com total certeza. Então, assim, a conversa com o cliente também muda, né, quando você muda. E aí você também agrega mais para ele. E isso, para mim, é o diferencial mesmo de profissional. Eu acho que se todo profissional que ouvir esse podcast e buscar isso aí, já estamos bem aí no mercado. Já fizemos nossa parte. Fizemos a nossa parte, com certeza. Excelente. Ouvir e executar, hein, Miriam? Porque acabamos de falar. A ação é necessária. Hoje eu vejo que está faltando isso. Às vezes muitos profissionais no mercado, ao nosso redor, estão fazendo um trabalho bacana. Mas, assim, poderiam estar fazendo mais coisas se estivesse agindo. Pensar, às vezes, até pensa. Podia fazer isso, podia fazer aquilo. Não é podia. É ir lá e fazer. Planeja demais, tem um monte de ideia, mas não executa, né? E não adianta. A execução. A gente está tendo, assim, um resultado fantástico. Eu falo até pela minha equipe, hoje. A forma com que nós estamos conduzindo as coisas através da ação e de executar, às vezes, não planeja muito, não. Eu mesmo falo, não, planeja demais, não. Vamos lá, vamos fazer. Porque o feito é melhor do que o perfeito. Então, assim,
estamos fazendo, depois a gente vai melhorando. Vamos ver aqui o que a gente pode melhorar nessa ação, mas a gente já fez ela, então já fizemos um movimento, já saímos do lugar. Perfeito, perfeito. Excelente, Tatiele. Só muito, muito conhecimento aqui, muita informação eu acho que ficou aqui do mercado de HF, mas acho que principal, gente, mentalidade. Então, ouçam mais uma vez, se for preciso, salvem aí, mandem para os amigos de vocês, compartilhem com a equipe, acho muito válido mandar para a equipe, porque essa conversa aqui, para mim, ficou muito forte sobre isso, sabe? Mentalidade, uma mentalidade diferente de quem se posiciona frente à vida e à carreira e realmente assume as rédeas, né? Segura firme aqui, faz as coisas acontecerem. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Por toda a trajetória, por tudo construído, por tudo que você está fazendo hoje na gestão, né? Muito obrigada. E mais sucesso para você e mais contato com a gente aqui. Nós vamos continuar fazendo muito trabalho junto aí. Para nós. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela dedicação e paciência em nos ajudar no dia a dia e trazer tantas coisas boas. Estamos aí para isso. Compartilhe com todo mundo então, clica aqui para seguir o Agro é Vendas, para seguir as minhas redes sociais, vou deixar a da Tatiele aqui também. Eu espero que vocês tenham gostado de todo esse papo aqui, espero que vocês tenham muito sucesso levando para a ação, para a prática tudo isso que a gente falou e eu vejo você por aí fora da porteira.